Olá, gente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vocês estão lembrados que nós encerramos a parte sobre alma, que concluiu-se na questão 146A do Livro dos Espíritos. Hoje o nosso tema são duas perguntas apenas, mas duas perguntas que abrem um campo imenso de reflexão para todos nós. Trata-se do materialismo. E são as perguntas 147 e 148 do Livro dos Espíritos. E a gente verifica o seguinte, a gente vai ver uma coisa muito interessante, porque Allan Kardec, no século XIX, faz perguntas relacionadas a uma coisa que a gente conhece muito bem, embora que hoje o contexto já modificou muita coisa. Veja sua pergunta 147 do Livro dos Espíritos, que Kardec fez. Por que os anatomistas, os fisiologistas em geral, os que aprofundam as ciências da natureza, são tão frequentemente levados ao materialismo? Quem não sabe disso, né? Que muitos, infelizmente, muitos pesquisadores que examinam as estruturas físicas, muitos deles se dizem materialista, né? Um deles chegou a afirmar certa feita que um cirurgião que quando abriu a pessoa não encontrou a alma. Quer dizer, uma visão, primeiro, fora da realidade, porque hoje a própria ciência avançou tão forte que sabe que existem coisas que nós não vemos, mas que existem. Existem frequências vibratórias diferentes. A pergunta de Allan Kardec, por que muitos anatomistas e fisiologistas terminam caindo na negação da realidade espiritual ou no materialismo, os espíritos responderam. O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos, pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Essa resposta foi dada a Allan Kardec na década de 50 do século XIX. De lá para cá, nós já abordamos, já falamos alguma coisa a respeito disso, a própria ciência, e a mais materialista de todas, que era considerada assim, a física, aprofundou seu olhar para dentro da intimidade da matéria. E o que ela descobriu é que a matéria, na verdade, não é matéria. A matéria é energia no estado de condensação, ou partículas atômicas vibráteis, constituídas por subpartículas que estão numa frequência vibratória tão acelerada que estas subpartículas não são consideradas materiais. Então a própria física mergulhou na intimidade da matéria, que é a sua matéria-prima, e descobriu que ela é uma ilusão dos sentidos, uma percepção equivocada. Os astrofísicos, os astrônomos, hoje sabem que o universo é formado por 90 a 95% da matéria escura, uma matéria não detectável pelos aparelhos humanos, mas que ela foi descoberta através de cálculos ao observar a movimentação de expansão e de equilíbrio, de contração do próprio universo. Então existe, por exemplo, a constituição da matéria numa circunstância que nós não detectamos. Há 2 anos atrás, os 3 ganhadores do Prêmio Nobel de Física ganharam o Prêmio Nobel porque descobriram 4 novos estados da matéria, que não são esses estados que nós conhecemos fisicamente. E um grande pesquisador espírita, que tornou-se espírita, o grande cientista, Prêmio Nobel de Física, Sir William Crookes, que investigou fenômenos de materialização, ele também, século XIX para o século XX, descobriu o thallium, o estado radiante da matéria. Então, essa pergunta que Kardec fez foi ainda antes da física quântica, antes da teoria da relatividade de Albert Einstein, e os espíritos, que não poderiam falar de algo que não seria compreendido, apenas disse que esses fisiologistas se esquecem ou acham que a natureza não tem coisas que lhes são ocultas. O orgulho nosso é que faz com que, ao estudar apenas a matéria densa, pesada, a gente ache que isso é tudo na vida. Creio que foi Sir Isaac Newton que cunhou uma frase lapidar, que vale até os dias de agora. Ele disse:
Muita ciência aproxima o homem de Deus, pouca ciência o afasta dele. Então, estudar a natureza é se aproximar de Deus, desde que o homem não seja presunçoso nem orgulhoso. Interessante também a gente observar, dentro dessa reflexão que a gente faz, que um dos maiores desafios que tem levado os cientistas à convicção de Deus, e nós temos hoje já centenas e centenas, talvez milhares de cientistas que são deístas convictos, é, por exemplo, o estudo da consciência. Até hoje eles não entendem a consciência, porque não conseguem encontrar o elemento físico para explicar a consciência. E não vão encontrar, porque a consciência está na individualidade, no espírito imortal. Veja a pergunta seguinte, 148. Kardec fez da seguinte maneira: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que esses estudos são perigosos? Resposta dos espíritos: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Aliás, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são mais fanfarrões do que bravos. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que possa preencher esse vazio. Ante o abismo que se abre à frente deles, mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão imediatamente. Vamos levar em consideração que quando a ciência foi se expandindo, a predominância do pensamento religioso oficial tradicional imputava uma cultura de uma concepção de Deus que o bom senso e a razão não poderiam aceitar. E esses homens de ciência, acostumados à lógica, à razão, começaram já a priori a rejeitar a ideia de Deus dentro dos cânones tradicionais religiosos. Uma espécie de ser veterano, velho, envelhecido, que cuidava da terra com as deficiências humanas. E o estudo da ciência foi mostrando que os textos bíblicos, que são metafóricos, que são figuras de linguagem, embora sejam textos importantes, estavam sendo mal interpretados. Mas quando você oferece a esses cientistas a sua própria ciência, eles vão cair naquilo que está no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou: onde encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos responderam: no axioma da vossa mesma ciência, que diz: não existe efeito sem causa. Não pode existir o efeito inteligente sem que a causa também seja inteligente. E por isso que nós temos, por exemplo, só lá, se não me engano, nos Estados Unidos, existe uma associação de biólogos, psicólogos, físicos, vários cientistas de variados setores, mais de 3.500 cientistas, que defendem a propagação de Deus, da força imanente organizadora da consciência divina. E são homens de extrema reputação. Eu vou citar um deles, Dr. Francis Collins, que foi o diretor-presidente do projeto Genoma Humano, um dos biólogos mais respeitáveis da atualidade. Podemos citar também, embora não faça parte desse grupo, que eu saiba não faz, é o Dr. Bruce Lipton, epigeneticista e que escreveu a obra A Biologia da Crença. Era ateu, materialista, e à medida que ele foi dominando, aprofundando seus estudos sobre a célula, ele chegou à conclusão que só uma inteligência seria responsável por desencadear tal complexidade que é o mundo celular, chegando ao ponto, inclusive, de passar a acreditar na reencarnação quando ele conheceu melhor o universo das células. Ficaríamos aqui citando vários exemplos. O Dr. Amit Goswami, físico, concorreu ao Prêmio Nobel, lançou a obra Física da Alma e o Universo Autoconsciente. Poderíamos citar Alan Frank Wolf, também físico moderno, físico quântico. Temos inúmeros outros que pesquisam a reencarnação, homens de ciência acostumados. Dr. Ian Stevenson, catedrático de neurocirurgia da Universidade de Virgínia, já falecido, que lançou a obra 20 casos sugestivos de reencarnação. Nós temos Tim Burton, que também estudou, um dos grandes catedráticos de universidade americana, que estudou
a reencarnação, dizem que ele é o sucessor do Dr. Ian Stevenson. Podemos citar o Dr. Eben Alexander III, neurocientista dos mais reputados, que ele mesmo passou pelo fenômeno de quase morte. E de materialista, tornou-se convicto da imortalidade da alma pela sua própria experiência. Citaremos aqui dezenas de cientistas que, após as suas averiguações da sua própria ciência, entenderam a transcendência da vida e entenderam que o espírito é o elemento organizador da matéria. Então, os espíritos, quando dizem a Kardec, na metade do século XIX, que muitas vezes é o orgulho ou a ausência de algo que lhe preenche o vazio desses pesquisadores, porque imaginem vocês, um homem de ciência vai vendo leis funcionando na natureza, na matéria, que entra em contradição com as tradições religiosas. Ele vai ficar com a ciência que ele está vendo e averiguando. Muitos deles, mesmo sem algo que lhe preencha as respostas às suas indagações, mesmo assim tinham pressentimento de Deus e buscaram, porque estavam tentando entender aquilo ali fora dos padrões da religião tradicional. Então, muitos não aceitam o Deus das religiões tradicionais, mas aceitam uma força organizadora da vida. Há um pensamento que diz: eu não acredito no Deus que os homens fizeram, mas acredito no Deus que fez os homens. Essa é uma frase de François-Marie Arouet, o grande Voltaire, filósofo francês, importantíssimo na organização da chamada Revolução Francesa, que deu origem a muitos avanços, apesar dos lamentáveis desvios que provocou tantos assassinatos, mas a Revolução Francesa, ela teve finalidades nobres e trouxe sua contribuição ao aperfeiçoamento da vida social, da vida política e da vida humana. Portanto, tá aí, gente, o materialismo é simplesmente a obtusidade da nossa visão, da visão das pessoas, não é? E se não pode existir um efeito sem que exista uma causa, como podemos ter tanta complexidade inteligente, tanta organização, tanta seta apontando um aperfeiçoamento, como a própria lei de evolução que Charles Darwin e Alfred Russel Wallace apresentaram para a humanidade, se não existir uma mente por trás disso? E aquilo que o homem não fez, é preciso que uma outra mente tenha feito. Então, eu encerro essa nossa parte do estudo, lembrando o pensamento de Sir Isaac Newton, aquele que nos apresentou o início do estudo da lei da gravidade. Muita ciência aproxima o homem de Deus, pouca ciência o afasta dele. Até mais e até o próximo estudo.